Olá pessoal, sou Rosivaldo, professor de filosofia do 6º ano, e hoje nós vamos falar sobre natural e natureza. Natural vem do latim naturalis. O termo natural tem vários significados e nós vamos apresentar aqui no mínimo 4 significados do termo natural. O primeiro significado de natural trata-se de tudo aquilo que pertence ou que é relativo à natureza. Então, um exemplo, este sumo da laranja é natural, não tem qualquer conservante nem aditivo, ou seja, está falando do sumo da laranja, daquele suco que não tem nenhum conservante, nenhum aditivo, que não vem de fábrica, e sim vem direto da fruta, e é uma espécie de suco natural da laranja. E outra maneira de significado da palavra natural, ela é quando se fala de conformidade com a propriedade ou qualidade das coisas. Exemplo, é natural que a mesa tenha se partido, pois não podia suportar tanto peso em cima. Então, esse é um exemplo de propriedade e qualidade. A mesa ela tinha um determinado limite de peso, e quando ultrapassou esse limite de peso, ela quebrou-se, porque o natural dela era um limite de peso, a qualidade dela só suportava um limite de peso, mas quando foi ultrapassado, naturalmente ela quebrou. Então, termo natural, que significa aqui propriedade ou qualidade. Temos outro exemplo também: o povo foi castigado com uma catástrofe natural de imensas proporções. Então, houve uma catástrofe de caráter natural. As catástrofes de caráter natural, por exemplo, tempestade, inundações, tsunamis, são catástrofes são catástrofes naturais, consideradas naturais. E aqui diz que o povo ele foi castigado por uma catástrofe natural. Catástrofe natural é a propriedade que se dá ao nome do evento, e a qualidade dessa catástrofe é de imensas proporções. Então, são esses dois exemplos para o segundo significado de natural. O primeiro é aquele que é relativo à natureza. O segundo, aquele que fala sobre qualidade e propriedade. E o terceiro, ele vem falar do ser humano, da espontaneidade na sua forma de estar. Então, uma pessoa na sua forma de estar, na sua forma espontânea, ela é natural. Por exemplo, o Ricardo é bastante natural. É impossível não reparar no que está sentindo. Então, o Ricardo é bastante natural, é impossível não reparar no que está sentindo. Então, às vezes, esse Ricardo é como algumas pessoas que têm os seus sentimentos muito fáceis de saber. Por exemplo, algumas pessoas, quando ficam com vergonha, ficam vermelhas ou rosadas. Então, isso é algo natural daquela pessoa. Então, o terceiro significado de natural diz respeito à espontaneidade na forma de estar da pessoa. E o quarto significado diz respeito da coisa que existe
como efeito de uma causa necessária. Diz respeito a uma coisa que existe como efeito de causa necessária. Ou seja, não precisa do homem para isso. Só precisa daquilo. Se não tiver aquilo, não tem como ser. Então, o significado de natural é isso. Por exemplo, esse significado, ele pode ser tanto natural como natureza. Então, nós podemos ter a palavra natural ou a palavra natureza envolvido neste significado. Por exemplo, é natural que todo homem tenha coração. É da natureza do homem ter coração. Então, é natural que todo homem tenha coração. É da natureza do homem que ele tenha coração. Ou seja, sem o coração, o homem não existe. O coração, ele não depende de uma ação humana. Ele depende, é algo que o ser humano depende só. O ser humano depende só. O ser humano sem um coração, ele não é nada. É natural que o ser humano tenha coração. É da natureza da água ser composta de H2O. Uma água que não tenha H2O não é água. Uma água que contenha outra fórmula, ela deixa de ser água natural. Então, é natural da água conter H2O. É da natureza da água compor-se de H2O. Então, só esse o exemplo do quarto significado da palavra natural. E nós vamos ver agora a palavra natureza, que não difere em muito da palavra natural. Inclusive, elas estão ali, relacionadas. A natureza geralmente é um derivado da palavra natural. Então, natureza faz referência aos fenômenos do mundo físico e também a vida em geral. Então, a palavra natureza faz sentido. Por exemplo, nós olhamos as árvores e nós dizemos isso é da natureza. Nós olhamos o percurso dos rios, nós dizemos isso é da natureza. Nós olhamos as vidas humanas ou as vidas dos animais, nós olhamos e dizemos isso é da natureza. Então, a natureza aqui, ela tem a ver com os fenômenos físicos e também as vidas em geral. Então, a natureza aqui é tudo aquilo que não tem a intervenção humana. O percurso natural dos rios é algo da natureza. A queda das chuvas de maneira normal é algo da natureza. As estações, algo da natureza. E assim, muitas outras coisas que não precisam da intervenção do homem é algo da natureza. A vida dos homens, algo da natureza. A vida dos animais, algo da natureza. E a partir do momento que a natureza ela sofre uma intervenção direta ou indireta do homem, ela deixa de ser natureza fenomenal ou natureza não científica para ser uma natureza científica. Natureza científica é quando há uma intervenção do homem, quando o homem intervém no percurso do rio. O rio corre de uma maneira, o homem desvia o percurso do rio. Então, ali é uma espécie de natureza científica. Quando o homem imita a natureza, por exemplo, tem choques, cria choques, e esses choques imitam os raios que caem do céu. Isso é uma natureza científica. Então, a natureza científica é nada mais do que a imitação direta e indireta do homem com aquilo que é natural.
com aquilo que é natural. Então, o que o homem inventa não é natural, é artificial. É artificial, porque não é um fenômeno natural, é um fenômeno criado pelo homem. E esse fenômeno, quando é criado pelo homem, ele pode ser feito quando ele quer e onde ele quer. Nós vemos filmes chovendo todo tempo, fazendo sol, e às vezes essa chuva, esse sol é criado pelo homem. Por quê? Porque ele criou aquilo, ele inventou máquinas para dar a noção de chuva, ele criou máquinas para dar a noção de ventania. Então, isso é um elemento de natureza científica. Então, pessoal, é isso a nossa aula de hoje sobre natural e natureza. Natural são os elementos que são essenciais. A natureza também é essencial, e natureza é uma espécie de derivação desse natural. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Não temos atividade, a atividade que é aquela que eu passei para sexta-feira. Fiquem ligados na agenda, vai ter agenda, e está na agenda sobre a aula, sobre a atividade de sexta-feira, que é justamente uma espécie de revisão da aula passada. Valeu? Obrigado!